26 de dezembro de 2024. Nesta quinta-feira, segundo dia da oitava de Natal, a igreja celebra a festa de Santo Estevão, protomártir da igreja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Ainda celebramos hoje os mistérios do Natal, segundo dia da oitava de Natal. Desejo a você uma vez mais um feliz e santo Natal. Por 8 dias nós podemos viver esse mistério fantástico, esse mistério de alegria, de paz, de esperança, que é o mistério do Natal de Jesus. Um Feliz Natal a você, sua família, com muita paz, saúde, né? E que Deus abençoe a todos vocês. E hoje nós celebramos a memória, aliás, a festa, né, litúrgica de Santo Estevão. É chamado protomártir. A palavra proto significa primeiro dentre tantos, né? Estevão foi um dos 7 diáconos escolhidos pelos apóstolos para servir às mesas, assim, que está descrito nos Atos dos Apóstolos, né, no texto da Bíblia. E esse diácono, um homem cheio de santidade, convicto do seguimento de Jesus, e ele entrega a sua vida, derrama o seu sangue, né, por defender a fé em Jesus Cristo. Uma coisa curiosa, minha gente, nós vamos acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos, que vai mostrar o momento em que ele foi martirizado. Uma coisa curiosa é a igreja celebrar a morte, né, o martírio desse homem, um dia depois de celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Por que celebrar o martírio de um santo dentro da oitava de Natal, do Natal de Jesus, né? A igreja tem a pretensão aqui de mostrar, minha gente, que nós podemos viver a esperança, nós podemos viver a alegria do mistério do Natal em todas e quaisquer que sejam as circunstâncias. Nos momentos de cruzes, de martírios, nos momentos de sofrimentos da nossa vida, da nossa história, nós podemos, impelidos pelo mistério da alegria do Natal de Jesus, superar, vencer, prosseguir, enfrentar os desafios da vida, né? A alegria do Natal, minha gente, não deve se limitar a ser experimentada somente nas alegrias da vida, nas conquistas, nas realizações. Mas a alegria do Natal deve ser buscada e vivida nos momentos de dor, de pranto, né? Nos momentos de perseguições, como Santo Estevão foi perseguido. Então, quando a igreja coloca o martírio de Santo Estevão um dia depois do nascimento de Jesus, ela quer dizer que o mistério da alegria está intrinsecamente ligado ao mistério da dor e do sofrimento e da cruz, né? Então, a encarnação de Jesus, né, o mistério do nascimento de Jesus, tem um vínculo intrínseco com o mistério da sua Páscoa, né, da sua morte, paixão, morte e ressurreição. É muito bonito isso na igreja, né? Muito bonito. E é bem verdade, minha gente. Nós temos de buscar a alegria nos momentos difíceis. Isso eu digo a vocês, me digo de maneira muito convicta. Viver a alegria evangélica num momento de dor, de sofrimento, é uma arte. É uma arte, né? Tal como uma pessoa que está passando por provações difíceis, e a pessoa, ela tem a capacidade de sorrir para as outras. Ela tem a capacidade de se alegrar, ela tem a capacidade de descontrair, ela tem a capacidade pela esperança cristã, inclusive de ser instrumento de alegria para os outros, né? Eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, né? Mas chegar diante de alguém que está passando uma grande provação, ou está enfrentando uma grande enfermidade, e você vê um sorriso estampado no rosto dessa pessoa, para nós é um tapa na cara, né? É exatamente a proposta que a igreja nos traz quando celebra o martírio de Santo Estevão na oitava do Natal.
É assim que nós devemos conduzir a nossa vida. É assim que nós devemos conduzir a nossa história. Com leveza, com esperança, com fé, né? Com confiança em Deus. Nada é à toa. E tudo que Deus permite em nossa vida, se nós estamos intimamente ligados a Ele, Ele permite para o nosso benefício, para a nossa santificação, para o nosso crescimento e amadurecimento. Nós vamos acompanhar agora, meus queridos, a leitura que a igreja nos propõe nessa festa litúrgica, que é a leitura dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 6, versículos do 8 ao 10, capítulo 7, versículos do 54 ao 59. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com os cirenenses e alexandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: Estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou, dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, aqui estão duas partes selecionadas pela igreja e que foram justapostas para mostrar o motivo, e para mostrar o modo com que Estevão foi martirizado. O motivo é porque ele foi fiel a Jesus Cristo. Ele foi fiel à palavra. É porque ele pregava a verdade. É porque ele dizia a verdade. É porque ele anunciava a vontade de Deus. Defendia a vontade de Deus. O primeiro ensinamento para nós: quando a gente se decide a ser de Deus, não pense que as coisas serão fáceis. Não pense que as coisas serão fáceis. Porque você vai atrair sobre você invejas, implicâncias. Você vai atrair sobre você inimigos, inimizades. Você vai atrair sobre você perseguições diversas. Nós temos que ter consciência disso. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes tem gente que começa a participar da igreja, tem um ponto de conversão e sedução por parte de Deus, aí a pessoa começa toda entusiasmada na igreja, a servir em várias pastorais, ela se joga no serviço da igreja, está toda feliz, toda contente, e daqui a pouco dentro da própria comunidade paroquial, começa a gente perseguir a pessoa, Pessoa que começa a criticar o serviço que ela está prestando, pessoa que começa a olhar com o olho torto, pessoa que começa a criticar, mesmo não tem motivo nenhum, mas a pessoa vai lá criticar, pessoa que começa a julgar, pessoa que começa a tirar conclusões erradas, inoportunas, pessoas que começam até mesmo a difamar, a caluniar, a dizer mentiras, e disso para coisas piores que acontecem. Estou dando um exemplo dentro da própria comunidade eclesial. Imagine isso num ambiente de trabalho que nem toca os valores cristãos. É pior ainda. Então a gente tem que ter consciência disso. Sabe por quê? Porque vamos pegar esse primeiro exemplo que eu dei. A pessoa toda entusiasmada começa a servir a igreja. Daqui a pouco ela começa a se destacar, ela vai ser perseguida. Isso é fato. Se for uma pessoa que não tem consciência desse testemunho de Estevão, que hoje nós refletimos, de que a perseguição ela acontece de verdade, mas a gente precisa ficar firme, se a pessoa não tem consciência disso,
a pessoa abandona tudo que ela está fazendo e se afasta da igreja, como muita gente faz. Isso acontece muito, minha gente. Isso acontece muito, né? Então você que está me escutando, você que está refletindo junto comigo o testemunho desse santo, já saiba, tenha consciência de que servir a Deus vai atrair sobre você grandes perseguições, invejas, contendas, rixas e discórdias e divisões, né? Mas permaneça firme nos seus propósitos. Seja forte, sabe? Estevão não fracassou. Talvez o que tenha irritado mais esses membros da chamada Sinagoga dos Libertos, né? Esses judeus, né? Talvez o que tenha mais irritado eles é o fato de Estevão não abaixar a cabeça, né? Um homem cheio de santidade, de alegria. Ele refletia a face do Cristo alegre, sabe? Né? Mesmo perseguido, mesmo interpelado, mesmo desafiado, ele se mantinha sereno, tranquilo, porque ele sabia o que ele estava falando, porque ele sabia que ele estava servindo à verdade e não à mentira. Essas coisas irritam as pessoas. As pessoas que estão longe de Deus, elas são tomadas por um veneno diabólico, minha gente, e elas se enfurecem com as virtudes que vêm de Deus, a serenidade, a paz, a alegria, né? Eu sempre digo, se você está incomodado com alguém que é feliz, cuidado que você está bebendo do veneno do diabo. Inveja. A inveja é um veneno, vamos dizer assim, um elemento tão pernicioso, capaz de destruir a pessoa e destruir aqueles a quem a pessoa também atinge atinge ou destila o seu veneno. É perigoso a inveja, né? Então, cuidemos-nos, sejamos fortes, né? De maneira muito, com aspas, sejamos ardilosos de maneira santa em Deus, para nós vencermos as enroscadas, né? Para nós vencermos as investidas do diabo, né? Estevão se manteve sereno, fiel, defensor da verdade. As pessoas, o texto de hoje está dizendo que as pessoas tentavam pegá-lo por palavras. As pessoas tentavam vencê-lo nos discursos e não conseguia. Por quê? Porque ele se deixava falar em Deus. Quando nós fazemos as coisas em Deus, ninguém nos destrói, minha gente. Quando nós exercemos nosso ministério em Deus, podem surgir invejosos, podem surgir pessoas que queiram disputar conosco, pode surgir pessoas que queiram nos derrubar, nos destruir, nos abafar, mas ninguém coloca as mãos em nós quando nós estamos em Deus. Esse testemunho belíssimo que Estevão deu, né? Celebrarmos o seu martírio na 8ª de Natal é nós entendermos que Deus é conosco, também nos momentos de dor, de tristeza, de perseguições, né? A segunda parte do texto de hoje mostra o modo como ele foi morto, né? Foi apedrejado, né? De maneira muito, muito injusta, muito covarde, né? E é uma coisa muito interessante é que ele desfalece à semelhança de Cristo. Cristo também, quando estava no alto da cruz, disse a mesma frase: Pai, eu entrego o meu espírito. Aqui Estevão está dizendo, está se portando a Jesus. Jesus, acolhe o meu espírito, porque você é o intermediário, o intercessor ao Pai. Muito interessante que Jesus na cruz, ele se dirige ao Pai. E Estevão, no momento de ser apedrejado, ele se dirige a Jesus, o nosso intercessor fidedigno ao Pai. Que bonito essa festa litúrgica de hoje, muito linda, muito linda. Nos alegremos, meus queridos, e permaneçamos em Deus, que nada e ninguém apague de nossos corações a luz de Jesus que mora em nossa alma. Que nada e ninguém faça morrer essa luz dentro de nós. Não permitamos, não desanimemos, não fracassemos, não desistamos. Sejamos como Estevão, serenos, sóbrios,
fiéis à verdade e perseverantes. Que Deus nos ajude. Desejo a você uma excelente quinta-feira, né? Cheia de Deus, que o menino Jesus, que nasceu para a igreja, que nasceu para nós, faça permanecer acesa a luz da alegria, da esperança, da fé no seu coração. Força e coragem, e lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.